Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. No segundo capítulo do sobre geopolítica brasileira, nós vamos falar sobre o iniciador do movimento geopolítico brasileiro, um dos teóricos que fez presença e solidificou a teoria geopolítica brasileira. Vamos falar dele, de Everardo Beckhauser. A gente volta às origens. Antes de Golbery, antes de Travassos, antes da geopolítica virar doutrina de Estado e instrumento militar, houve um nome fundamental, Everardo Beckhauser. Foi com ele que a geopolítica entrou pela primeira vez de forma sistemática no pensamento brasileiro. Beckhauser surge no movimento chave da nossa história. Primeiras décadas do século XX, república ainda frágil, elites tentando entender que país era esse, né, que herdaram depois do Império? Um Brasil continental, desigual, pouco integrado e politicamente fragmentado. A pergunta de fundo era simples e brutal: como manter unido e soberano um território desse tamanho? Formado como engenheiro e geógrafo, Beckhauser não era um teórico de gabinete, era um intelectual público preocupado com planejamento, infraestrutura, população e poder estatal. Ele rompe com a tradição puramente jurídica do pensamento político brasileiro e introduz algo novo, o espaço como categoria central da política. Sua matriz teórica vem da geografia política alemã, especialmente de Friedrich Hatzel e Rudolf Kessler. De Hatzel, Beckhauser absorve a ideia de que o território não é cenário neutro, mas condição material da existência de Estado. De Kessler, incorpora a noção de geopolítica como ciência do Estado enquanto organismo vivo, que nasce, cresce, se organiza e pode definhar se não houver estratégia. Mas atenção, Beckhauser não copia mecanicamente o pensamento europeu. Ele tropicaliza a teoria, afasta-se do determinismo biológico mais grosseiro e tenta compreender as especificidades brasileiras. Baixa densidade populacional, litoral concentrador, interior abandonado e uma elite mais conectada à Europa do que ao próprio país. Para ele, o grande problema nacional era a desarticulação do território. O Brasil formalmente uno, mas materialmente fragmentado. Daí sua insistência na integração espacial, na ocupação racional do interior, no planejamento estatal de longo prazo e na relação direta entre população, recursos naturais e poder nacional. Em obras como Geopolítica Geral e do Brasil e a Estrutura Geopolítica do Brasil, Beckhauser constrói uma leitura pioneira do Brasil como Estado continental, com vocação política própria no espaço sul-americano. Ele antecipa detalhes que depois seriam aprofundados por Mário Travassos e pelo pensamento militar. Circulação, eixos de integração, Hinterlândia, fronteiras vivas. Seu mérito histórico não está apenas nas conclusões, mas no gesto fundador. Abriu um campo de reflexão que simplesmente não existia no país. A partir dele, a geopolítica deixa de ser apenas lei, norma, retórica e passa a ser também território, logística, demografia e estratégia. E é claro que há limites. O Beckhauser escreve a partir de uma matriz conservadora, estatal e elitista. Não pensa a soberania desde o povo, mas desde o Estado. Ainda assim, entender Beckhauser é entender o alicerce sobre o qual se ergueram tanto a geopolítica militar quanto os projetos nacionais desenvolvimentistas do século XX. Ignorá-lo é aceitar a alienação acadêmica que trata o Brasil como apêndice teórico da Europa ou dos Estados Unidos. Estudá-lo é compreender como o país começou a pensar a si mesmo em termos
estratégicos. É exatamente isso que o podcast Glione se propõe a fazer: recuperar o pensamento crítico, entender as raízes e disputar o sentimento de soberania. Então, é assim, pessoal. O Everardo Beckhauser, por mais que ele seja o, o pioneiro no pensamento geopolítico brasileiro, nós temos que ver como ele foi um dos maiores teóricos ao criar as noções de demografia, ele uniu a demografia, uniu a política, e assim ele fez criou muitos apêndices para entendermos o que era o território nacional. Não aquele Brasil uno, mas ele desmanchou pedaço por pedaço para entender a questão de como nós poderíamos ser um país. Ele recebeu o doutorado em Ciências Físicas e Naturais em 1913. Ele lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro até 1925, dividindo seu tempo com a cátedra que detinha na Escola Técnica Fluminense e os mandatos que cumpria como deputado estadual, como entre 1911 e 1918. E, em 1924, ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação. O que nós podemos ver, gente, é que Everaldo Beckhauser, como um dos principais percussores do pensamento geopolítico brasileiro, fez formulações que reverberam até os dias de hoje, fundamentando as análises sobre a conjuntura política, territorial. Entretanto, tem sido raro os debates sobre como a geopolítica foi incorporada ao debate público. E nós temos que, por meio desse podcast, tentar redescobrir, por meio de como Beckhauser, quando ele escrevia os artigos nos jornais do Rio de Janeiro, nós temos que ver como ele vai desenvolver a ideia da geopolítica brasileira, que vai passar a compor os debates acadêmicos e, pouco a pouco, vai adentrando nas conversas de botequins por aí. Como nós podemos ver, gente, a geopolítica ela não se ateve só nesse campo acadêmico. Pouco a pouco vai se popularizando, ganhando projeção do debate público, sendo inclusive matéria de principais jornais do país. Os jornais principais eram os meios de comunicação, eram as redes sociais da época, o equivalente ao Facebook e entre outras. O Beckhauser soube aproveitar bastante esse espaço. Ele passou a figurar como percussor, como já havíamos dito, e para o desenrolar do curso, ele passou a perceber que, ao longo das colunas de alguns jornais, ele tinha que usar o discurso da geopolítica a ganhar corpo e notoriedade. Assim, o termo geopolítica ele passou a ser difundido no país, ainda que houvesse certa resistência. Nos anos seguintes, era comum encontrar nos jornais brasileiros alguma coluna dedicada à conjuntura geopolítica mundial ou nacional, derivada de uma leitura mecanicista de Kesslin e Hatzel. Mas a geopolítica brasileira ela vai surgindo em âmbito nacional, arraigando principalmente nos círculos mais elitistas, que eram os círculos acadêmicos, políticos e militares. Como nós podemos ver que a principal obra em que ele vai escrever é a estrutura política do Brasil, que vai considerar essa ideia da geopolítica brasileira, ela vai ser fundamentada para a compreensão de uma forma popular de seus próprios artigos nos diários cariocas e na concepção da geopolítica como assunto popular. E nós temos que falar como ele posteriormente vai ser influenciador para os próximos teóricos geopolíticos. Nós temos que ver que Everaldo Beckhauser foi muito adepto
da teoria geopolítica. E ele estava destacando que a geografia não era apenas a geografia física, como não é apenas a geografia humana. A geografia é a ligação estreita e indissolúvel entre o solo e o homem. Ele dedica, na sua obra A Estrutura Política do Brasil, um capítulo ao Quetelet, observando que as definições de geografia política e geopolítica, e afirmando que a última é muito mais do que a geografia política de Hatzel, porque definitivamente é incorporada à política e vem a construir uns ramos que seriam fundamentais para entender o desenvolvimento e a projeção nacional do país. E ele vai adicionar certa perspectiva estratégica na medida em que conhecer as características do território nacional possibilitava as decisões a nível de Estado. Ele vai dizer o seguinte, que a política de um país que se faça apenas do ponto de vista social ou jurídico, desapoiada no prévio exame de sua estrutura geopolítica e sem o permanente controle com a política dos demais países, ficará desarticulada e falha. Então, a formação do modelo de pensamento geopolítico de Beckhauser vai derivar do nacionalismo e o imperialismo europeu, que convergiu no Brasil com a decadência do modelo regionalista e a ascensão da burguesia urbana, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E essas influências teóricas germânicas, das quais Beckhauser frequentemente fazia referências elogiosas, não deixavam dúvida em relação à tentativa de adoção de um pensamento determinista, com o objetivo de analisar os problemas econômicos, sociais, na década de 1920. E isso aí, gente, vai vai fazer parte de muitos círculos intelectuais no Brasil do século XX e como pano de fundo para a análise dos problemas sociais e econômicos do país. E esse determinismo racial funcionou como um modelo de inevitabilidade, um argumento autoritário que elidia a discussão sobre o conflito social. Por isso que o Everardo Beckhauser não fez uma teoria que fosse consistente no campo popular. E isso é muito problemático. Então, é assim, pessoal. Até o próximo podcast Glone. E lembre-se, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. E no próximo podcast Glone, nós falaremos sobre Mário Travassos. Nos acompanhe.